Sei o que estão a pensar. Oh não, outro daqueles vídeos estúpidos que insistem em ensinar-me a ser um nativo quando sei perfeitamente que isso é impossível e, além disso, perfeitamente inútil. Mas não, errado. Este não é mais um vídeo desses. Este é o único vídeo desses com conselhos úteis e que vos vai ajudar a serem quase tão portugueses como os próprios portugueses. 1. Cheguem sempre atrasados. Os portugueses chegam sempre atrasados. Não é apenas um facto, é uma parte fundamental da nossa cultura. E é tão importante que os portugueses vão ficar ofendidos se tentarem chegar a horas. Além de ofensivo, chegar a horas também pode ser embaraçoso. Imaginem esta situação. Os vossos vizinhos portugueses convidam-vos finalmente para um jantar em casa deles. Dizem-vos que o jantar será por volta das 8. Porque são pessoas pontuais, vocês chegam às 7h50 e tocam à campainha. Depois de alguns minutos, a dona de casa abre a porta embrulhada numa toalha e com o cabelo molhado. Ainda estava a tomar banho, porque ninguém devia chegar antes das 8h40. O jantar é cancelado e esses vizinhos específicos vendem a casa e mudam-se para outra cidade só para não serem obrigados a olhar outra vez para a vossa cara. 2. Não se esforcem. Outra parte importante da cultura portuguesa é a falta de esforço. Vocês sabem que é por isso que Portugal não é um país rico. Não tem nada a ver com a falta de recursos naturais, o terremoto de Lisboa, a industrialização tardia ou a ditadura longa. Os portugueses simplesmente não gostam de se esforçar porque preferem ocupar o seu tempo a cantar o fado ou a recitar poemas de Fernando Pessoa enquanto bebem copos de vinho numa cave sombria forrada a azulejo. Façam como eles. Se tentarem esforçar-se, os portugueses vão sentir-se constrangidos a fazer o mesmo e ninguém quer isso, pois não? 3. Não aprendam a nossa língua estúpida. Se forem pessoas sensatas, isto nem sequer vos passou pela cabeça. O português é uma língua impossível de aprender, cheia de regras contraditórias e de coisas que não fazem sentido. Nunca nenhum estrangeiro aprendeu a falar português. Só pessoas desonestas que cobram dinheiro para ensinar português dizem o contrário. Além disso, aprender português é uma perda de tempo. Podem tentar falar português, mas o mais provável é que os portugueses comecem imediatamente a falar inglês. Ou então, falem espanhol. O português é um dialeto do espanhol e as diferenças entre as duas línguas são tão poucas que ninguém vai reparar. 4. Comprem as nossas casas. Não podemos negar que Portugal tem um problema com o preço das casas e que a maioria dos portugueses não pode pagar uma casa num número cada vez maior de cidades. Talvez pudessem, se chegassem a horas mais vezes ou se esforçassem mais, não é? Mas a realidade é que não podem. A culpa não é vossa. Vocês decidiram vir morar para Portugal porque aqui pagam menos impostos e o clima é melhor e encontraram a vossa casa de sonho numa pitoresca vila do Algarve, com uma vista magnífica para o mar. Mas esperem lá. Essa casa é bastante mais cara do que o preço médio das casas no país. Até podem pagar, mas não querem sentir-se enganados só por serem estrangeiros e por terem mais rendimento disponível do que os portugueses. Por isso, decidem esquecer a casa no Algarve e compram um apartamento T3 em Odivelas. O preço pedido era tão baixo que puderam oferecer o dobro à agência imobiliária e ainda sentiram que fizeram um excelente negócio. Podem não ter vista para o mar, mas podem comprar uns binóculos e divertirem-se a observar os vizinhos portugueses a serem despejados. 5. Se forem americanos, falem-nos da vossa cultura. Sim, façam isto, por favor. Depois de décadas de colonização cultural e do domínio mediático completo a nível global, precisamos que nos expliquem o que é o 4 de julho. O vosso país tem 250 anos? Uau! Isso é tanto tempo! Ou prom, ou trick or treat no Halloween, ou Thanksgiving. É exatamente como nas centenas de filmes que vimos sobre o assunto? E a vossa política? Como funciona? O presidente ainda é aquele Bill Clinton? É muito simpático. Esperamos que a presidência dele continue por muitos anos
e que nunca tenha problemas com estagiárias. Sei o que estão a pensar. Oh não! Outro daqueles vídeos estúpidos que insistem em ensinar-me a ser um nativo quando sei perfeitamente que isso é impossível e, além disso, perfeitamente inútil. Mas não, errado. Este não é mais um vídeo desses. Este é o único vídeo desses com conselhos úteis e que vos vai ajudar a serem quase tão portugueses como os próprios portugueses. 1. Cheguem sempre atrasados. Os portugueses chegam sempre atrasados. Não é apenas um facto, é uma parte fundamental da nossa cultura. E é tão importante que os portugueses vão ficar ofendidos se tentarem chegar a horas. Além de ofensivo, chegar a horas também pode ser embaraçoso. Imaginem esta situação. Os vossos vizinhos portugueses convidam-vos finalmente para um jantar em casa deles. Dizem-vos que o jantar será por volta das 8. Porque são pessoas pontuais, vocês chegam às 7h50 e tocam à campainha. Depois de alguns minutos, a dona de casa abre a porta embrulhada numa toalha e com o cabelo molhado. Ainda estava a tomar banho, porque ninguém devia chegar antes das 8h40. O jantar é cancelado e esses vizinhos específicos vendem a casa e mudam-se para outra cidade só para não serem obrigados a olhar outra vez para a vossa cara. 2. Não se esforcem. Outra parte importante da cultura portuguesa é a falta de esforço. Vocês sabem que é por isso que Portugal não é um país rico. Não tem nada a ver com a falta de recursos naturais, o terremoto de Lisboa, a industrialização tardia ou a ditadura longa. Os portugueses simplesmente não gostam de se esforçar porque preferem ocupar o seu tempo a cantar o fado ou a recitar poemas de Fernando Pessoa enquanto bebem copos de vinho numa cave sombria forrada a azulejo. Façam como eles. Se tentarem esforçar-se, os portugueses vão sentir-se constrangidos a fazer o mesmo e ninguém quer isso, pois não? 3. Não aprendam a nossa língua estúpida. Se forem pessoas sensatas, isto nem sequer vos passou pela cabeça. O português é uma língua impossível de aprender, cheia de regras contraditórias e de coisas que não fazem sentido. Nunca nenhum estrangeiro aprendeu a falar português. Só pessoas desonestas que cobram dinheiro para ensinar português dizem o contrário. Além disso, aprender português é uma perda de tempo. Podem tentar falar português, mas o mais provável é que os portugueses comecem imediatamente a falar inglês. Ou então, falem espanhol. O português é um dialeto do espanhol e as diferenças entre as duas línguas são tão poucas que ninguém vai reparar. 4. Comprem as nossas casas. Não podemos negar que Portugal tem um problema com o preço das casas e que a maioria dos portugueses não pode pagar uma casa num número cada vez maior de cidades. Talvez pudessem se chegassem a horas mais vezes ou se esforçassem mais, não é? Mas a realidade é que não podem. A culpa não é vossa. Vocês decidiram vir morar para Portugal porque aqui pagam menos impostos e o clima é melhor e encontraram a vossa casa de sonho numa pitoresca vila do Algarve, com uma vista magnífica para o mar. Mas esperem lá. Essa casa é bastante mais cara do que o preço médio das casas no país. Até podem pagar, mas não querem sentir-se enganados só por serem estrangeiros e por terem mais rendimento disponível do que os portugueses. Por isso, decidem esquecer a casa no Algarve e compram um apartamento T3 em Odivelas. O preço pedido era tão baixo que puderam oferecer o dobro à agência imobiliária e ainda sentiram que fizeram um excelente negócio. Podem não ter vista para o mar, mas podem comprar uns binóculos e divertirem-se a observar os vizinhos portugueses a serem despejados. 5. Se forem americanos, falem-nos da vossa cultura. Sim, façam isto, por favor. Depois de décadas de colonização cultural e do domínio mediático completo a nível global, precisamos que nos expliquem o que é o 4 de julho. O vosso país tem 250 anos? Uau! Isso é tanto tempo! Ou prom, ou trick or treat no Halloween, ou Thanksgiving. É exatamente como nas centenas de filmes que vimos sobre o assunto? E a vossa política? Como funciona?
O presidente ainda é aquele Bill Clinton? É muito simpático. Esperamos que a presidência dele continue por muitos anos e que nunca tenha problemas com estagiárias. Sei o que estão a pensar. Oh não, outro daqueles vídeos estúpidos que insistem em ensinar-me a ser um nativo quando sei perfeitamente que isso é impossível e, além disso, perfeitamente inútil. Mas não, errado. Este não é mais um vídeo desses. Este é o único vídeo desses com conselhos úteis e que vos vai ajudar a serem quase tão portugueses como os próprios portugueses. 1. Cheguem sempre atrasados. Os portugueses chegam sempre atrasados. Não é apenas um facto, é uma parte fundamental da nossa cultura. E é tão importante que os portugueses vão ficar ofendidos se tentarem chegar a horas. Além de ofensivo, chegar a horas também pode ser embaraçoso. Imaginem esta situação. Os vossos vizinhos portugueses convidam-vos finalmente para um jantar em casa deles. Dizem-vos que o jantar será por volta das 8. Porque são pessoas pontuais, vocês chegam às 7h50 e tocam à campainha. Depois de alguns minutos, a dona de casa abre a porta embrulhada numa toalha e com o cabelo molhado. Ainda estava a tomar banho, porque ninguém devia chegar antes das 8h40. O jantar é cancelado e esses vizinhos específicos vendem a casa e mudam-se para outra cidade só para não serem obrigados a olhar outra vez para a vossa cara. 2. Não se esforcem. Outra parte importante da cultura portuguesa é a falta de esforço. Vocês sabem que é por isso que Portugal não é um país rico. Não tem nada a ver com a falta de recursos naturais, o terremoto de Lisboa, a industrialização tardia ou a ditadura longa. Os portugueses simplesmente não gostam de se esforçar porque preferem ocupar o seu tempo a cantar o fado ou a recitar poemas de Fernando Pessoa enquanto bebem copos de vinho numa cave sombria forrada a azulejo. Façam como eles. Se tentarem esforçar-se, os portugueses vão sentir-se constrangidos a fazer o mesmo e ninguém quer isso, pois não? 3. Não aprendam a nossa língua estúpida. Se forem pessoas sensatas, isto nem sequer vos passou pela cabeça. O português é uma língua impossível de aprender, cheia de regras contraditórias e de coisas que não fazem sentido. Nunca nenhum estrangeiro aprendeu a falar português. Só pessoas desonestas que cobram dinheiro para ensinar português dizem o contrário. Além disso, aprender português é uma perda de tempo. Podem tentar falar português, mas o mais provável é que os portugueses comecem imediatamente a falar inglês. Ou então, falem espanhol. O português é um dialeto do espanhol e as diferenças entre as duas línguas são tão poucas que ninguém vai reparar. 4. Comprem as nossas casas. Não podemos negar que Portugal tem um problema com o preço das casas e que a maioria dos portugueses não pode pagar uma casa num número cada vez maior de cidades. Talvez pudessem se chegassem a horas mais vezes ou se esforçassem mais, não é? Mas a realidade é que não podem. A culpa não é vossa. Vocês decidiram vir morar para Portugal porque aqui pagam menos impostos e o clima é melhor e encontraram a vossa casa de sonho numa pitoresca vila do Algarve, com uma vista magnífica para o mar. Mas esperem lá. Essa casa é bastante mais cara do que o preço médio das casas no país. Até podem pagar, mas não querem sentir-se enganados só por serem estrangeiros e por terem mais rendimento disponível do que os portugueses. Por isso,
decidem esquecer a casa no Algarve e compram um apartamento T3 em Odivelas. O preço pedido era tão baixo que puderam oferecer o dobro à agência imobiliária e ainda sentiram que fizeram um excelente negócio. Podem não ter vista para o mar, mas podem comprar uns binóculos e divertirem-se a observar os vizinhos portugueses a serem despejados. 5. Se forem americanos, falem-nos da vossa cultura. Sim, façam isto, por favor. Depois de décadas de colonização cultural e do domínio mediático completo a nível global, precisamos que nos expliquem o que é o 4 de julho. O vosso país tem 250 anos? Uau! Isso é tanto tempo! Ou prom, ou trick or treat no Halloween, ou Thanksgiving. É exatamente como nas centenas de filmes que vimos sobre o assunto? E a vossa política? Como funciona? O presidente ainda é aquele Bill Clinton? É muito simpático. Esperamos que a presidência dele continue por muitos anos e que nunca tenha problemas com estagiárias. Want to learn Portuguese, or are you here just to look at the pet platypus? Then try this course. I made it. In it, I explain the basics of the language and also the really complicated things, like when to use the imperfect instead of the perfect, the difference between para and por, or the 700 different meanings of the verb ficar. I also included more things for you, like a section to improve your comprehension with text to read, audio to listen to, or videos to watch. Tired of courses that copy school textbooks, pretend they are Duolingo, or are just overpriced ego trips for their authors? Give this one a go! It's full of clear and straight to the point explanations of how the language works, with lots of audio examples. And every subscription gets a free Ronaldo bust. Join now! Por favor.